Um ano depois do maior desastre ambiental do Brasil, o cenário na região de Mariana ainda é desolador. O Ministério Público de Minas Gerais tenta impedir a construção de novas barragens, como a que se rompeu em novembro de 2015 e deixou 19 pessoas mortas. No sol a pino de todos os dias, as lembranças de um povo pareciam estar perdidas. Mas fragmentos de uma história recente vêm surgindo entre os escombros. O único ginásio de Bento Rodrigues virou cemitério de objetos recuperados na lama endurecida. As louças. Memória. Essa aqui era da sua avó. Minha avó. Aqui as xícaras, os pires. Um ano depois, pelas ruas agora desertas do povoado, o silêncio das ruínas lembra a morte da comunidade. Ô, vamos sair daqui, velho. Ô, gente, tem que avisar o pessoal do Bento. É como que avisa? José Apolinário escapou por muito pouco. Era para o lubrificador de máquinas estar na barragem de Fundão na hora do acidente. Foi um dia antes, né, que mudaram. E a gente não esperava, né, de acontecer. Um terço dos rejeitos que vazaram de Fundão ainda está em Bento. Além de reconstruir prédios, vai ser preciso resgatar a memória. Sob os escombros estão imagens, álbuns de família, documentos que jamais vão ser recuperados. Os primeiros alunos aqui do colégio, por exemplo, vão precisar de testemunhas para refazer o histórico escolar. Como se não bastasse, a avalanche de lama também soterrou provas de uma vida inteira de trabalho. A lama deixou um cenário que lembra o de uma guerra. Como se estivessem fugindo de um bombardeio, os moradores dessas casas saíram apenas com a roupa do corpo. Da noite para o dia, tiveram que mudar de endereço e passaram a depender de doações para ter o que comer e vestir. As toneladas de donativos que chegavam de norte a sul do Brasil acabaram no primeiro trimestre. Hoje, as vítimas vivem de uma contribuição mensal da mineradora, que teve as atividades paralisadas depois do acidente. Um rombo nos cofres públicos. O município de Mariana chegou a ter receitas aí de 30 milhões, hoje tem receita de 18 por mês, né, que ainda é uma boa receita, mas aumentou demais a despesa. Como é que você corta? Hoje o Ministério Público Estadual fez duras críticas ao acordo entre a Samarco e os governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo. Há o questionamento da incompetência da Justiça Estadual, tentando levar para a Justiça Federal, ou seja, afastando do local do dano, do cidadão impactado, essa definição. Enquanto os tribunais definem quais são os competentes, os cidadãos padecem. O promotor também disse que entrou com uma ação civil pública contra o decreto estadual que libera o licenciamento de barragens, como a que se rompeu em 5 de novembro do ano passado, causando a morte de 19 pessoas. Em Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, casas e ruas estão sendo reconstruídas. O tsunami de lama mudou a rotina da cidade. Em Barra Longa hoje, como você vê aí, o tráfego intenso, os poucos hotéis que tinham, viviam sempre tranquilo. Hoje você não encontra vaga na cidade, duplicaram a quantidade de restaurantes, de bares, enfim. A cidade mudou por um completo. Horas depois do acidente, nós também estivemos nesta casa. A senhora mora aqui? É minha vizinha, ela. Eu moro na casa de baixo, ainda não tá dando pra entrar lá. Dá licença. Podemos entrar aqui? Olha essa situação aqui. Os imóveis mais atingidos são os que ficam a poucos metros do rio, como esta casa. Esta aqui era a sala. Todos os móveis deste e dos outros cômodos foram perdidos. Na época, tomada pela lama. Hoje, o imóvel está alugado pela mineradora, pelo menos até durante o tempo em que durar a reforma da cidade. Uma nova história, sem se esquecer da antiga. Nos quadros pintados por artistas regionais, as imagens do maior acidente ambiental do Brasil serão eternizadas.